Olá, eu vou trazer aqui algumas dicas, né? Eu vou falar assim, mas são recomendações de segurança para evitar acidentes envolvendo choques elétricos, principalmente com cabos elétricos no meio da rua. Porque a gente sabe que a manutenção das concessionárias nem sempre é a manutenção ideal. Então, eu fiz aqui umas anotações, considerando principalmente um acidente gravíssimo que aconteceu, não tem mais do que 15 dias no Rio de Janeiro, mas é um acidente recorrente, né? Isso se repete. Já aconteceu em várias cidades, aconteceu em São Paulo naquelas tempestades também, onde você tem vendavais, em que no ano passado, no ano de 2025, né? Aconteceu, e você tem aqueles vendavais intensos, e você tem danos de árvores, essas árvores caem sobre cabos elétricos, e você acaba tendo cabos elétricos na rua energizados com risco. Então eu fiz algumas anotações, vou fazer um resumo aqui, para que vocês possam evitar acidentes graves como esse. Que acidente estou falando? Estou falando de um acidente que uma família toda foi impactada. Todos na família acabaram passando por isso e não souberam reagir, não tiveram uma reação adequada. O que aconteceu? Uma pessoa acabou tendo contato com um cabo elétrico energizado na rua, e as pessoas que foram tentar salvar da própria família, é um instinto natural da pessoa querer, né, salvar a pessoa, acabou cometendo erros e se tornaram também vítimas, né? Então é letal, porque esses cabos muitas vezes estão com alta tensão, média tensão, né? Tensão elevada o suficiente para matar uma pessoa. Então é uma situação muito complicada. Por isso eu fiz algumas anotações de tópicos aqui para que a gente entenda como agir numa hora como essa, né? Você encontrar uma pessoa que está tomando um choque elétrico, um cabo energizado no meio da rua, que pode ser um cabo que tem uma tensão muito elevada. A primeira coisa, né, é que essas recomendações também servem para pequenos choques em casa, só que nem tudo você pode fazer para choques, né, elétricos de uma tensão mais elevada no meio da rua. Então eu vou falar aqui, vou separando, né, o que dá para fazer e o que não dá. Por exemplo, a primeira coisa para fazer é tentar interromper o fluxo de energia, não é ir até a pessoa, é tentar ir até o equipamento, disjuntor, as proteções, para tentar fazer ali a interrupção do fluxo de energia. Essa é a prioridade zero, é o ponto mais importante. Então não se pode, de forma alguma, tentar ir direto à pessoa que está sendo vítima do choque elétrico. Você vai, se for em casa, vai no quadro disjuntor, desliga tudo. Ou o principal ou aquele específico, se você souber. Desliga o quadro de luz. Se for na rua, você não consegue fazer isso. Então, essa opção, que é a prioridade 01, você depende de chamar alguém para fazer. Então, não tem condição, né? Então, aí que vem as recomendações. O que fazer? Você precisa, já que você não consegue tirar a fonte, você precisa afastar a pessoa da fonte de energia. E aí é que começa a ser complicado, porque erros são cometidos. O primeiro, você tem que usar alguma coisa que seja seca, não pode ter água, umidade, porque a água transmite energia, e isolante, por exemplo, um cabo de vassoura. Às vezes o cabo de vassoura é até pouco, tem que ser uma tábua maior, para tentar ou empurrar, né, o cabo ou a pessoa, de preferência vá na pessoa, tenta tirar ela de perto daquilo que ela está grudada ali tomando o choque, tá? Que é o cabo. Nunca use objetos metálicos. Muita gente pega algum tipo de objeto metálico e tenta encostar na pessoa ou no cabo. Vai tomar o mesmo choque, vai ter o mesmo dano e talvez tenha a mesma situação de letalidade, morrer, né? Outra coisa, se você conseguir separar a pessoa, né, dessa situação, conseguir afastar, tem casos que a pessoa fica até desacordada, está queimada e tudo mais, e tem outros casos em que a pessoa até fica bem, mas mesmo assim, chame o SAMU, que é o 192, ou o Corpo de Bombeiros, que é o 193. Por quê?
Porque ela tomou uma descarga elétrica considerável e precisa passar por uma observação médica. Muitas vezes essas descargas criam disritmia no coração e aí a pessoa não percebe e depois tem um infarto. Então, ou tem uma fibrilação, né, que se fala. Aí já é a área médica. Mas o fato é que você precisa chamar um profissional de medicina para fazer uma análise para ver se aquela pessoa, apesar de ter recebido aquele choque elétrico todo, ela ainda está em condições normais. Que não pode fazer? Nunca toque a vítima com as mãos nuas, ir lá empurrar a pessoa. O nosso instinto, quando a gente vê alguém da nossa família, e foi isso que aconteceu lá, um filho, uma esposa, uma mãe, um parente, seja ele qual for, é você tentar empurrar, porque ela está sofrendo ali, mas se você fizer isso, você vai sofrer também, e vão ser duas vítimas. Não use mãos nuas, você tem que usar ou uma madeira, ou uma borracha, uma coisa de borracha grande, um tapete de carro, talvez enrolado, para tentar afastar um tapete interno de borracha de um carro, mas tem que ter certeza que o material é isolante. A outra coisa, nunca tente ser o herói. Não é herói que salva, herói é para cinema, né? Quando você vê um resgatista salvar uma vida, ele se torna um herói por consequência. Mas ele, na verdade, é um especialista, é um técnico que foi treinado e instruído para fazer aquele trabalho, é um trabalho de resgate. Então, tem gente que quer ser o herói, mas não tem o treinamento. Então, ele não é um herói, ele pode ser até piorar a situação, por exemplo, jogar água. Tá pegando fogo, vou jogar água, vai piorar, a pessoa vai morrer, né? Vai multiplicar o choque, então não pode, tá? Não é bom ficar muito perto, porque a eletricidade não é só ali naquele local. Ela é transmitida pelo chão também, né? Então ela pode te alcançar. Você, quando se movimentar perto de um cabo, às vezes ele fica solto, energizado, com energia cinética, chicoteando e soltando faíscas, você não deve dar corridas com passos largos. Porque caso você receba o choque, é bom que você esteja com os pés juntos, porque o pior dos mundos é entrar por uma perna, a corrente elétrica sair pela outra, porque aí ela percorre todo o seu corpo, sua perna, seu tronco, os seus órgãos internos. Então, é uma situação que você precisa andar a passos curtos e rápido, mas sem afastar os dois pés, com esse cuidado todo. Buscar algum tipo de equipamento, de madeira, alguma cadeira, alguma coisa de madeira, não pode ter metal, e afastar a pessoa, ou madeira ou borracha. E chamar um médico para saber a condição dessa pessoa. Nesse caso específico, nós sabemos que as pessoas, infelizmente, não adotaram essa recomendação e acabaram se tornando vítimas fatais, várias pessoas de uma mesma família. Então, os cuidados são esses, a atenção é essa, não use mão nua, não toque na pessoa, tente desenergizar, como na rua a gente não tem como fazer isso, se for em casa faça, tente afastar a pessoa com madeira ou com borracha, jamais com nada de metal, e chame médicos para ver o estado da pessoa. Não jogue água, em hipótese alguma, mesmo que tenha fogo. Não jogue água. Primeiro, afaste a pessoa e tire a fonte de energia elétrica. Então, essas são as recomendações. Eu espero que as pessoas lembrem disso na hora e não atuem por instinto. O instinto é ir lá e empurrar com a mão. Mas, se fizer isso, serão duas pessoas recebendo a descarga.